Estamos de volta com o UFSC Entrevista. Hoje estamos conversando com o professor André Baffica, do Departamento de Imunologia, Parasitologia e Microbiologia do Centro de Ciências Biológicas. Professor, como estávamos conversando no bloco anterior, 1/3 da população mundial tem o bacilo causador da tuberculose, mas apenas 10% dessas pessoas chega a desenvolver a doença. Por que isso acontece? Tem alguma ideia? Resposta rápida, nós não sabemos. Pergunta que vale $1 milhão, é verdade. Bem, como parece, né, tem algumas teorias, né, mas uma delas é que você monta uma resposta imunológica, ou seja, você faz uma resposta imune muito eficiente contra esse bacilo logo no início. Talvez há milhões de anos atrás, as pessoas que se infectaram, elas morreram. E as pessoas que continuaram por seleção natural fizeram esse tipo de resposta e controlavam esse bacilo. A tuberculose é uma doença, inclusive, da antiguidade. Existem, inclusive, algumas múmias que foram identificadas com tuberculose. Mas o fato é que você tem uma série de fatores secretados por células lá no pulmão. Você também tem uma série de mecanismos que as células liberam, por exemplo, radicais livres, e matam e controlam esse bacilo. O bacilo fica, vamos dizer assim, escondido do sistema imunológico, mas ele também não tem uma taxa de proliferação muito alta. E essas pessoas controlam isso aí. O fato é que, com o tempo, não é, as pessoas que inicialmente controlaram o crescimento do bacilo, a proliferação do bacilo, essas pessoas, elas podem estar em condições, digamos assim, de risco. Por exemplo, o indivíduo, inicialmente ele foi infectado pelo bacilo quando ele era adolescente. Esse bacilo agora está controlado, né, no que nós chamamos de granuloma, que é a estrutura imunológica que mantém esse bacilo, vamos dizer assim, entre aspas, dormente, e depois eu vou falar por que não é tão dormente assim, mas, entre aspas, ele fica ali quietinho. E essas pessoas são infectadas pelo vírus HIV, por exemplo. Então nós sabemos que a infecção pelo HIV é um fator de risco para agora esse bacilo que estava dormente na estrutura chamada granuloma, esse bacilo começa a proliferar. E nós sabemos que uma das coisas que acontece é que essa estrutura de contenção do bacilo, ela é destruída quando você tem a infecção pelo HIV. Na verdade, ela passa de existir, deixa de existir quando você tem infecção pelo HIV. Uma outra forma desse maior risco é quando o indivíduo está desnutrido. Para você fazer esses fatores que controlam a proliferação do bacilo, você precisa de um aporte proteico. Os indivíduos com desnutrição proteica, principalmente, eles não fazem muito bem esses fatores e você tem uma maior proliferação do bacilo. Uma outra uma causa também importante nessa proliferação do bacilo, nesse caso, é o indivíduo usar corticoides por longo tempo. Isso aí também faz com que você faça com que o bacilo prolifere. Mas a resposta certa para que eu pudesse responder aqui o que você perguntou é: nós não sabemos por que os 10% ficam doentes. Na verdade, a pergunta que eu acho mais importante do ponto de vista científico aqui é: por que os 90% dos indivíduos controlam esse bacilo logo de início? E uma das coisas que nós não sabemos é o seguinte: quem controla o bacilo da tuberculose, ele não vai no médico por causa da tuberculose. Então ele não chega pra gente para poder estudar o que está acontecendo ali. Entende? Então não tem nem como saber que aquela pessoa está controlando a tuberculose. Isso, até esse momento não. Mas nós temos algumas maneiras hoje tem saído da gente entender, pelo menos encontrar pessoas que estão com o bacilo, mas não ficaram, não estão doentes. O campo está indo nessa área, mas o fato é que é difícil trabalhar com essas pessoas, porque elas não estão doentes. O que elas vão fazer num posto de saúde ou participar de uma coorte de pesquisa para entender isso? Então é uma dificuldade técnica, mas eu acho que nós também temos que fazer perguntas científicas baseado nesses indivíduos que controlam. E isso não é um caso apenas de tuberculose. Outras doenças infectoparasitárias você tem o mesmo panorama.
Certo. Professor, qual que é a diferença entre tuberculose infecciosa ativa e latente? Uma pessoa que tem a tuberculose latente pode transmitir para outras pessoas? Boa pergunta. A tuberculose ativa é quando esse bacilo ele prolifera de uma taxa maior de replicação e você tem os sinais típicos da doença. Tosse, perda de peso, ou seja, você tem inflamação, vamos imaginar que o indivíduo tem uma tuberculose pulmonar ativa. Então ele tem perda de peso, ele tem uma sintomatologia que nós chamamos de caquexia, então ele não tem apetite, não come, então é realmente uma coisa muito ruim de você ter. Então você tem febre também, diariamente, a febre clássica descrita para tuberculose é que diariamente você tem febre à tarde. Na verdade isso foi as primeiras descrições que você tem, de cerca de 5, 6 horas da tarde você tem uma febre. Mas na verdade você pode ter febre em qualquer momento do dia. Mas esses indivíduos têm o que nós chamamos de tuberculose ativa. Então é uma definição clínica. Então se você pegar nesses indivíduos um pedaço de pulmão e olhar o que tem ali, você vai ver perda do tecido pulmonar, você vai ver, então esses indivíduos têm às vezes dificuldade de respirar, né, de oxigenar os órgãos. Você tem também células que estão lotadas de bacilos, então você tem muitos bacilos ali. E esses bacilos ficam não só dentro das células, mas eles também proliferam e estão fora da célula. Então tem morte celular naquele tecido. Com aquela morte celular, então imagina que o que eu acabei de falar para vocês, o granuloma, que é uma estrutura mais ou menos assim, onde você tem muitas células e os bacilos que estão aqui controlados, agora você tem um granuloma que está vamos dizer, se liquefazendo, porque você tem muita morte de célula, e ele mais ou menos que abre. Né? Então, o indivíduo tossir, você expele essas gotículas que contêm micobactéria e você pode transferir para as pessoas. Não quer dizer que aquelas pessoas que inalaram o bacilo vai ficar doente por aquilo que a gente acabou de falar. O indivíduo que tem tuberculose latente, ele tem o granuloma íntegro, com os bacilos que estão ali. Então, muitas pessoas acham que o bacilo que está ali no granuloma, ele está quieto, parado, dormindo, por isso que chama dormente. Na verdade, não. Na verdade, aquele bacilo que está ali, ele tem uma taxa de, vamos dizer, replicação gênica. Na verdade, ele produz proteínas. Então, existe uma conversa constante com as células que estão naquela região. Então, ele não está dormindo. E não é como se fosse um esporo. Na verdade, o bacilo ele não é um esporo, ele ainda está ativo. O que ele não tem é uma proliferação exacerbada. Provavelmente porque você tem um sistema imunológico eficaz para segurar esse bacilo que está aí. Então isso é chamado de tuberculose latente. Então o indivíduo tem o bacilo, ele não tem os sintomas clínicos e o bacilo não está proliferando nos sítios, ele está controlado. Por isso que você... A probabilidade de você se infectar em contato com um indivíduo que tem tuberculose latente é mínima. Porque você imagina que você ter essa infecção, o indivíduo que tem tuberculose latente, ele tem que liberar o bacilo. Então, como você tem um granuloma fechado, de uma forma dinâmico, tem célula que entra e célula que sai, mas aquela estrutura ele está fechada, não é? Íntegra, vamos dizer assim, não fechada, íntegra. Então é difícil que você faça o expelimento do bacilo para fora do corpo e isso infecte as outras pessoas. Certo. Então só para você imaginar, numa casa que tem uma casa de 1 quarto que moram 10 pessoas, por exemplo, em comunidades muito carentes, um indivíduo que fica doente de tuberculose ativa, ele expele bacilo e provavelmente a maioria daquelas pessoas que estão ali, elas vão ser infectadas pelo bacilo. A maioria delas vai ter tuberculose latente. E essas pessoas são chamadas, em termos clínicos, de contactantes. Então você consegue, inclusive, esse seria uma fonte de estudo onde você pode pesquisar por que essas pessoas foram infectadas, mas eles não desenvolveram doença. Ou seja, justamente pesquisando os contactantes daquele indivíduo. Certo. Como o senhor tinha falado antes, essas pessoas que não estão doentes e que são difíceis de encontrar para serem pesquisadas. Né? Isso mesmo. Professor, nós vamos fazer um rápido intervalo e o UFSC Entrevista volta já.